Amém. Tá gravando. Vamos lá, vamos orar para a gente começar? Pai, nós te adoramos, Senhor, nós rendemos graças a Ti, Senhor, rendemos nosso louvor a Ti, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite para aprender mais de Ti, para aprender acerca da Tua palavra, das Tuas Escrituras. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, essa aula, apresentamos este novo módulo que se inicia, que o Senhor possa falar aos nossos corações e mente, Pai, que as revelações contidas na Bíblia possam ser saltadas aos nossos corações, Pai, que nós possamos compreender ainda mais acerca de quem o Senhor é em nossas vidas, Pai. Nós te damos graça por tudo, Senhor, colocamos tudo aqui diante de Ti, que nenhum problema técnico, nenhum problema elétrico, nenhum problema de conexão com a internet venha nos interromper, venha nos atrapalhar, que o Senhor venha estar no controle de tudo, Pai. É assim que nós oramos, te pedindo graça e sabedoria, Pai, usa a minha vida para falar aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, a gente começa hoje um módulo novo, né? A gente vem aí na sequência, acho que o Renato estava até comentando disso, né? Nós começamos o ano aí falando de lei e graça, e aí falamos sobre o Espírito Santo, e o último módulo foi sobre os batismos, e tem sido uma construção, né? E para quem perdeu, fica aí, né, a dica. Todas essas aulas estão no canal da igreja, no YouTube, né? Então é possível ir assistindo elas aí, voltando lá no YouTube, se precisar rever alguma que por acaso perdeu, né? Inclusive essas vão ser depois, né, posteriormente, subidas lá também no canal. E hoje nós entramos no novo módulo aí, que é busca intimidade, mais especificamente, precisamente, sobre oração. E aí eu vou compartilhar a minha tela aqui com o slide. Quando estiver aparecendo, vocês me avisam, por favor. Apareceu. Top. Bom, vamos lá. Me ajuda aí, vão interagindo, pode falar no chat aí, o pessoal está me ajudando, abre o microfone, pode perguntar, vamos lá. Começando então, bom, o que a gente vai falar nesse módulo, né? A gente vai começar hoje aí, aula 1, aprendendo a orar. E aí, posteriormente, né, se Deus permitir, nós vamos seguir na sequência, falar sobre oração pessoal, falar um pouquinho sobre o devocional, né, o nosso momento devocional, oração devocional, falar de intercessão e depois um pouquinho de oração na prática, na aula 4. Amém? Então, vamos lá, aprendendo a orar. E aí, antes de entrar efetivamente no conteúdo, eu trouxe aqui uma historinha, né, uma comparação que eu vi em um livro, que eu peço perdão, mas eu não lembro qual livro foi, posso até buscar depois, eu acho que está na apostila. Depois no final também eu vou colocar disponível aí a apostila, eu mando no grupo lá, que eu não consegui converter ela para PDF para mandar hoje, mas depois eu vou mandar. E aí lá tenho certeza que tem a referência. Mas, bom, a ilustração aqui seria no seguinte sentido, da gente pensar, refletir na nossa vida de oração como se fosse um barquinho. Se a gente estivesse aí no meio do oceano, muito longe da terra, né, de certa forma, e a gente está aí num barquinho. E aí o primeiro cenário que eu queria colocar para a gente imaginar seria um cenário de estamos velejando. Estamos ali no barquinho, o barquinho tem vela, tá tudo bem, nós estamos ali de vento em popa, né, como diz, e estamos andando. Isso significa o quê, né? Que a nossa vida cristã, ela tá com o vento soprando nas nossas costas, ou seja, o barco está indo, né, a nossa vida está indo na direção que deve ir. Deus, ele se apresenta real em nossos corações, né? Acaba que nós conseguimos quase que sentir de forma palpável aí seu amor com frequência. Nós vemos orações sendo respondidas, né? Nós experimentamos aí do poder, da misericórdia de Deus. Quando lemos as Escrituras, nós conseguimos encontrar coisas extraordinárias, a Bíblia realmente fala conosco, nós somos ministrados por aquilo que nós estamos lendo, nós conseguimos perceber ao nosso redor o mover do Espírito Santo. Esse seria aí o primeiro cenário, quando estamos velejando. Aí tem um segundo cenário, que já é uma situação diferente. Nós estamos remando, a gente já não tem uma vela mais no barquinho, nós estamos ali com o remo,
e aí a gente precisa, né, para conseguir sair do lugar, para conseguir navegar, a gente precisa ali fazer um esforço, a gente tem que pegar o remo e ir, às vezes no sol a pique, às vezes na chuva, tempestade e tudo mais. E isso é o que, né, parafraseando aí para nossa comparação, né, é viver uma vida cristã mais que soa como um dever, quase que uma obrigação nós sermos crentes, né, é uma tarefa que a gente coloca no nosso dia a dia aí a se cumprir, né, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir, eu tenho que cumprir uma programação, uma escala. Deus, ele pode parecer um pouco distante, a gente acaba que a sensação da presença de Deus nas nossas vidas, ela é rara, ela é um pouco distante. Nós não vemos tanto assim nossas orações sendo respondidas, pode até começar a existir dúvidas, né, acerca de Deus, acerca sobre quem Deus é, o reino de Deus e tudo mais, mas, todavia, ainda continuamos confiando em Deus, mesmo que um pouquinho ali. Em algumas situações, aquelas mais difíceis, a gente ainda confia um pouquinho em Deus. A gente já quase não lê a Bíblia, né? Muito de vez em quando, oração também já é muito de vez em quando. A gente até frequenta a programação, ajuda ali algumas pessoas, mesmo nos sentindo muito fracos espiritualmente. É a questão de estarmos ali realmente fazendo força para ser cristão, né? Remando. Nossa vida está nesse âmbito. O terceiro cenário é um cenário à deriva. Aqui a gente já não tem vela, já perdemos o remo também, e já não estamos tendo controle mais. A gente está aí perdido, né? Onde o vento soprar vai ser o lado que a gente vai ir, se é que a gente está indo para algum lugar, né? E aí, isso tem a ver com o quê? A gente experimenta um pouco das mesmas coisas de quem está remando ali, só que sem reação. A gente não tem reação de mudar isso ou de direcionar isso que a gente está vivendo, né? Acaba que é uma secura espiritual. Já não tem tanta vontade de se aproximar de Deus, de buscar Deus, já não existe mais uma vida de oração, já não conseguimos mais ler as Escrituras, já não sentimos nem vontade de obedecer, né, a palavra de Deus, de obedecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Acaba que é uma situação que confiamos mais na força do nosso próprio braço do que em Deus. A gente até frequenta a programação, caso não tenha mais nada para fazer, não tem nenhuma outra coisa para fazer, a gente consegue ainda fazer uma participação em algum tipo de programação. E o último seria, acredito que o pior de todos ainda, né, já é naufragando. Aqui já não tem remo, já não está pior do que a deriva, o barco já está furado, entrando água, já estamos naufragando. É uma situação que a gente já perdeu qualquer reação relacionada à nossa vida cristã, já existe uma dureza no coração, já existe muito ressentimento e mágoas com situações, talvez com pessoas. Isso tudo faz com que a gente se afaste de Deus e que nós afastemos Deus das nossas vidas, né? Muitas dificuldades e problemas graves podem fazer com que nós abandonemos por completo a fé ou a identidade de cristão, né? E aí eu trouxe esse paralelo aqui, né, esse cenário, comparando aí com o barquinho, para que a gente possa usar isso como uma reflexão, sabe? Olhar para a nossa vida, olhar para o nosso... Examine-se o homem a si mesmo, né? E como nós temos vivido a nossa vida cristã, como nós estamos na vida de oração, né? Como o tema é oração, né? Colocando a oração como principal, porque a oração acaba que é o combustível para tudo mais, né? Então, que isso possa bater no nosso coração de um jeito que nós venhamos a refletir, né? Como temos vivido a nossa vida com Deus, nossa vida de oração, de leitura da palavra, de busca, e como isso tem nos afetado no nosso dia a dia. E aí, para começar efetivamente, né, eu queria trazer aqui a importância da oração, tanto nesse cenário comparativo, quanto na nossa vida, né? Aí uma frase de Tim Keller, a oração ela é a única porta para o autoconhecimento genuíno. É também a principal maneira de experimentarmos uma profunda transformação. A reordenação dos nossos afetos. A oração é o modo pelo qual Deus nos concede muitas coisas inimagináveis que Ele tem para nós. Aliás, do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para que Ele nos dê muitas das coisas que mais desejamos. É a maneira de conhecermos a Deus, o caminho para, enfim, tratá-lo como Deus. A oração nada mais é do que a chave para tudo que nós necessitamos fazer e ser na nossa vida. Nós devemos aprender a orar. Nós temos que aprender a orar. Tim Keller. E nada, né, mais uma frase aqui para a gente começar, nada, exceto a oração,
revelará a nós mesmos quem nós somos. Pois só diante de Deus é que nós conseguimos enxergar e nos transformar no nosso verdadeiro eu. Amém? Tranquilo? Até aqui? Deixa eu ver se estão reagindo. Reage aí. Não abandona não, gente. Aí, glória a Deus. Ajuda. Bom, e aí, o que é oração, então, né? Dito tudo isso, a gente falou aí da importância da oração, a gente conhece a palavra oração, né? O termo oração, mas o que de fato é oração? Como que a gente classificaria oração, né? A gente pode pensar, falar, né? Conversar com Deus e tudo mais. Mas eu fui um pouco mais profundo, eu diria, né? No sentido de o que é oração de forma ampla. Talvez não somente para nós cristãos, né? A oração ela é um fenômeno universal. Ela ocorre, né, de forma universal em todo o mundo. Ela é uma prece, ou uma fala, ou uma reza dirigida a Deus ou a outro ser, né, espiritual, e que está integrada nos rituais de grande parte das religiões. Ou seja, quase, não vou dizer todas, porque eu não sei, mas a maioria das religiões tem a oração como uma ferramenta aí para dirigir-se até Deus, né, ou a algum ser espiritual que eles creiam ali, independente, né, da religião, né? O tema não é falar sobre religião, sobre outras religiões, nem nada disso, mas é importante nós sabermos que a oração ela é universal nesse sentido, ela é ampla para todos. E aí, então, qual é a essência da oração? Tem outra pergunta, né? Se a oração ela é isso, né, uma prece, ela é uma fala, ela é uma reza, que é dirigida a um Deus, qual é a essência dela? Então, a gente vai recorrer para a Bíblia, né, que é o nosso manual aí, né, onde vem a nossa fé e tudo mais, né, e eu acredito que tudo vai fazer sentido aí no decorrer. Bom, a Bíblia diz o quê? Que todos os seres humanos são feitos à imagem de Deus, amém? Isso está lá em Gênesis. E portar a imagem de Deus significa o quê? Que nós somos criados para refletir Deus e com Ele nos relacionar, certo? Nós fomos criados assim, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A gente sabe também, né, a história, por conta do pecado e tudo mais, a gente passa a ser ali reproduzida a imagem de Adão e tudo mais, mas também sabemos, né, o Evangelho, Jesus, né, a boa notícia, Jesus venceu naquela cruz e ele vem para restaurar essa questão que foi perdida com o pecado. Mas, falando no sentido de a obra original, nós fomos feitos à imagem de Deus, Jesus restaura isso, então nós somos criados para refletir isso e ter esse relacionamento com Deus. Amém? Como seres humanos no geral. E aí uma coisa que João Calvino ele fala aqui, né, no século XVI, ele usa um termo que até outros teólogos também usam, que chama-se divinitatis sensum, que é o quê? É o senso da divindade, que todos os seres humanos possuem. Isso, muitos teólogos, eles concordam com essa linha, né? Que é o quê? Que basicamente todo ser humano que nasce, ele já nasce com esse senso de que existe um Deus, de que existe uma divindade. É quase que algo que foi posto dentro de nós que vai nos impulsionar para Deus. Então, existe dentro da mente humana, por um instinto natural, essa consciência de divindade. Portanto, a semente da religião, né, vamos colocar assim, ela está plantada em todos os seres humanos. Eu até coloquei aqui, né? Me antecipei, mas está aqui também. Outros teólogos também consideram o divinitatis sensu, né? Esse senso da divindade, a razão pela qual a oração ela é tão disseminada na humanidade. Beleza? E aí, existe um denominador comum da oração, que é o quê? Todos os seres humanos têm algum conhecimento de Deus à sua disposição. Em algum grau, em algum nível, existe um senso de que precisa de algo ou alguém que esteja num plano superior, que seja infinitamente maior do que eles. Orar, mesmo que não passe de um clamor por socorro lançado ao vento, é buscar responder e se conectar, a esse ser e a essa realidade. É tipo assim, não sei se alguém já se perguntou isso, né, mas como que uma tribo indígena que nunca teve acesso a nenhum tipo de tecnologia, nunca foi evangelizada por ninguém, que nasceu ali no meio da selva, de algum jeito, eles têm algum tipo de ritual religioso, que eles adoram algum tipo de divindade, e eles têm algum tipo de relacionamento com essa divindade. Como que eles criaram isso? Se ninguém falou disso, ninguém ensinou disso, então tem a ver com isso que está falando, que o ser humano ele já nasce com esse senso de que existe uma divindade. Então, existe esse clamor dentro do ser humano
que vai em busca desse algo maior, que vai em busca desse socorro, que vai em busca dessa divindade. Beleza, gente? Até aqui? Tranquilo? Tá dando para entender a linha que a gente está seguindo? Show. Se tiver alguma dúvida, joga aí, hein? Pergunta no chat. Bom, então, nós podemos definir a oração como uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus, né? Ao conhecimento dessa divindade. Beleza? Então, a oração é uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. E como a oração é uma resposta ao conhecimento de Deus, isso significa o quê? Que a oração ela vai sofrer uma profunda alteração de acordo com o volume e a precisão desse conhecimento. Então, o tanto que eu conheço ou não conheço de Deus vai impactar na minha oração. Beleza? Você concorda comigo? Na minha oração, eu disse no sentido de falar, mas na oração de quem faz a oração, certo? Por isso que a gente, né, deu o exemplo aí de uma tribo indígena, totalmente deslocada, né, de conhecimento do mundo e tudo mais, eles desenvolveram algum tipo de comunicação, né, de relacionamento com essa divindade. E isso muda à medida que a gente conhece essa divindade ou não, né? No nosso caso, a gente sabe, né, me antecipando, mas o que a gente vai falar, a gente sabe quem é esse Deus, a gente conhece esse Deus, né? A gente tem acesso à palavra desse Deus e a gente consegue seguir por essa trilha. A gente tem um norte, né, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, mas eu estou me antecipando aqui, vamos seguir a linha de raciocínio. Beleza? Então, a oração é essa resposta e a oração ela vai sofrer uma mudança de acordo com o conhecimento, né, com o volume de conhecimento da precisão que a gente tem desse Deus. Beleza? Então, tem dois níveis de se manifestar a oração, né? Nós, como seres humanos, manifestamos a oração em dois níveis. Como? Vamos lá. O primeiro nível é esse que eu estou, né, falando de forma geral, que é um instinto humano que vai pedir ajuda com base nesse senso muito geral e desfocado de Deus. É aquele negócio, pode pegar uma pessoa que nunca, de algum jeito, né, tirando o exemplo da tribo indígena, de uma pessoa que nunca, de algum jeito, teve nenhum acesso a Deus, a Bíblia, a religião, nesse sentido, sei lá, se colocar essa pessoa numa situação de extremo perigo ali, de, sei lá, tá pendurada num precipício, prestes a ser desmoronado ali, ela sabe que ela está entre a vida e a morte, vai existir esse instinto humano ali de socorro, de buscar algo, talvez que ela nem conheça, que ela nem acredite, enfim, de buscar Deus, de buscar esse ser divino, esse ser maior. Tranquilo? Então tem a ver com esse... Oi. Uma pergunta aqui, talvez... para ser ainda um aporte ainda mais daquilo que você está falando, acho que Eclesiastes 3, se eu não me engano, vai falar que Deus colocou no coração do homem um desejo pela eternidade, né? Ele não colocou só no dos cristãos, ele colocou em todo homem. Então, toda busca de oração, aquilo que você está falando, justamente é aquilo que Deus colocou, ele mesmo colocou na gente, né? Exatamente, é isso aí. Assim, eu estou falando no sentido da oração em si, mas exatamente, esse texto, ele conecta exatamente com a linha que a gente está falando. Muito bom, muito obrigado pela contribuição. Show de bola. Então, esse nível 1 aí é esse instinto de todo ser humano, por socorro, né, vamos colocar assim, e aí tem um segundo nível, que já é a oração no nível de dom espiritual, que aí é adquirido no momento em que nós, cristãos, nascemos de novo por meio do Espírito, pela fé em Cristo. Amém? Esse Espírito Santo, né, nos mostra que não somos meros súditos de Deus, mas também somos filhos, e podemos conversar com Ele como nosso Pai. Né? Gálatas ali fala isso, eu deixei os textos aqui, João capítulo 1, versículo 12 e 13, a Bíblia diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Beleza? E Gálatas 4, versos 5 e 6 diz, né, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Então, o segundo nível de manifestar a oração é como um dom espiritual.
beleza? Então tem o primeiro nível aí, que é esse clamor de socorro, que talvez não tenha nem o conhecimento de para quem está sendo solicitado esse socorro. Já o segundo nível tem esse dom, que aí entra dentro da nossa fé, entra dentro do nosso cristianismo, que é a obra de Cristo. Aí volta naquilo que a gente falou, nós somos criados, né, à imagem e semelhança de Deus, perdemos com o pecado, Jesus restaura isso, mas nós temos agora, através do Espírito Santo que habita em nós, esse caminho que nos conecta como filhos, né, na oração, então, nesse relacionamento com Deus como Pai. Jesus até vem e fala, né, que o único caminho ao Pai é Jesus, né? Até entra aqui um parênteses, um adendo, né? O pastor Fernando costuma falar isso, em alguma ministração ele fala, né, sobre o cristianismo não é uma religião, porque religião tem a ver com o quê? Com religar a Deus. Então, toda religião, qualquer que seja ela está tentando religar essas pessoas que creem nessa religião a um Deus. Porém, só existe uma forma de chegar até Deus, é Jesus Cristo. Então, o cristianismo, tem a ver com Cristo, é relacionamento, não é religião. Então, o cristianismo é relacionamento, e a oração é essa chave, né, como a gente disse aí, para esse relacionamento, encontro com esse Deus Pai. Amém? Tranquilo até aqui? Glória a Deus. Isso aí, me ajuda aí com as reações. Bom, entendido isso, então, qual é a importância da oração? Quanto mais claro o nosso entendimento de quem Deus é, melhor vão ser as nossas orações. A oração instintiva, ela é como um sinalizador de emergência, reagindo a um senso genérico da realidade de Deus. Já a oração como dom espiritual é uma conversa genuína e pessoal. Olha isso, uma conversa genuína e pessoal em resposta à revelação específica e verbal de Deus. Olha isso, isso é poderoso. A oração como dom espiritual, ela é uma conversa genuína e pessoal em resposta a essa revelação específica e verbal que nós temos de Deus. Amém? E aí, pode ter nessa diferença entre uma conversa superficial e uma conversa íntima. E aí, como que se chega, né, de uma conversa superficial para uma conversa íntima? Porque orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e da graça dele também, né? E que com o tempo vai se transformando num completo encontro com ele. Ou seja, nós oramos, né? A gente está falando, estou orando a Deus, a gente está indo em direção a Deus. Mas, na verdade, a nossa oração, ela é uma resposta a Deus. A gente está dando continuidade a algo que Deus já começou em nós. E isso vai avançando com o tempo, e a oração, esse momento de oração com Deus, se torna num completo encontro com ele. Quanto mais entendimento nós temos de quem Deus é, mais nós vamos experimentando desse encontro com ele através da oração. Bem? Então, a oração, né, coloco aqui, por meio da imersão na palavra de Deus. Né? Não tem como desconectar uma coisa da outra. Né? A oração e a palavra de Deus, elas estão completamente conectadas. Por quê? Vamos ver. Nós só sabemos para quem nós oramos ao aprender primeiramente isso da Bíblia. E nós só sabemos como nós devemos orar aprendendo nosso vocabulário com a Bíblia também. Ou seja, aquilo que eu disse, como falei no começo. Se pega essa tribo que nunca teve acesso a nada, nunca teve nenhum tipo de ensino em relação a isso, como é que eles vão aprender algo? Nós também, se nós não tivéssemos como aprender, se ninguém nos ensinasse. Muitas das vezes a gente aprende oração, se a gente parar para pensar, refletir, né? Como é que a gente aprendeu a orar? Você já parou para pensar isso na sua vida? Como é que foi isso? Alguém te ensinou, você senta aqui, eu vou te ensinar a orar. É assim que ora. Não, muitas das vezes a gente aprende observando, a gente aprende ouvindo, a gente, sei lá, entregou nossa vida de algum jeito na igreja ali, a gente começa a ver o pastor, ver as pessoas ao nosso redor orando. Às vezes a gente começa entrega a nossa vida repetindo uma oração, talvez aquela oração, né, que a gente chama de oração de entrega, que a gente repete, né? Talvez seja a primeira oração que a gente fez na vida. Ou a gente pode aprender isso também, né? Quem já é cristão de berço, né? Aprende dentro de casa, então vê os pais ali, vê os familiares orando, e a gente aprende com aquilo que a gente está vendo e a gente replica. Então, a oração, ela precisa, de alguma maneira, ser ensinada. E a forma, né, mais correta e
e originária desse ensino é a palavra de Deus, é a Bíblia. Amém? E aí, quando a gente fala, né, em oração, a gente está falando, a gente está conversando com Deus, toda a nossa fala em relação à oração, ela é em resposta. Por quê? Porque a linguagem ela nos é transmitida. Igual eu estou falando aqui esse exemplo. Né? Nós só aprendemos à medida que nos dirigem a palavra. Se a gente for trazer esse exemplo, né, para a fala, para o natural. Quando nós nascemos, né, a criança, o bebezinho nasce, nós somos imersos num mar de linguagem. E aí, o pai com a mãe tá lá, né? Falando, ó, que bonitinho, olha aqui, isso aqui, ó, mamá, é papá, é papai, é mamãe. A criança, ela tá sendo bombardeada ali, visualmente, com aquilo que está sendo apontado, né? E ela tá ouvindo aquilo que está sendo dito, e aí, aos poucos, ela começa a repetir, ela começa a soltar as primeiras palavrinhas ali, né? Ela solta um papá, foi papá, não sei o quê, não sei o quê. Mas é o quê? Aquilo que ela tá falando, aquilo que ela tá pronunciando, tá sendo em resposta àquilo que ela tá primeiro ouvindo. Né? Tá até aqui. Então, a gente é imerso nesse mar de linguagem, depois, pouco a pouco, né, vai saindo sílaba por sílaba, nós vamos adquirindo a capacidade de responder, de falar e tudo mais, né? Mamãe, papai, tal, vai soltando ali as palavras, posteriormente frases, até que aquilo se torne, de fato, uma conversa, e aí vai evoluindo, né, à medida que cresce. Com a oração é a mesma coisa. Deus, ele inicia essa conversa, né, através da sua palavra, então nós vamos aprendendo ali as palavras, a oração, como que a gente começa a orar, né, que palavras que a gente usa, em resposta a quê, a quem? Está tudo na Bíblia, está tudo na palavra de Deus. Quanto mais nós mergulhamos nisso, mais mergulhamos nesse entendimento, mais respostas nós vamos tendo acerca das Escrituras, amém? Então, as nossas orações, elas têm que brotar da imersão na palavra de Deus, nas Escrituras. Nós temos que imergir nesse mar da linguagem de Deus, que é a Bíblia, ouvir, estudar as Escrituras, né? E pensar e refletir para ponderar sobre elas até que tenhamos uma resposta no nosso coração, na nossa mente. E isso se torna essa conversa, esse encontro, que é a oração. Amém, gente? Tranquilo? Deu para pegar a conexão aí, né? Esse paralelo a nossa fala, né? A nossa oração, então, é uma resposta a Deus, tanto como a nossa fala, né, quando começamos a falar como seres humanos, é uma resposta a uma conversa, primeiro dos nossos pais ali, no geral, né? Tranquilo? Show. E aí, partimos então para o objetivo da oração, né? Qual é o objetivo da oração? O objetivo da oração nada mais é do que uma conexão real e pessoal com Deus. Então, nós só aprendemos a orar por meio da imersão na linguagem da Bíblia. Amém? E o que condiciona as nossas orações não é a simples crença em Deus, mas sim a doutrina de Deus. E na Bíblia, nós descobrimos um Deus real e complexo. A nossa oração, ela deve estar firmemente conectada à leitura da palavra e nela fundamentada. Então, nossa oração ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Esse casamento entre Bíblia e oração é o que ancora a nossa vida no Deus verdadeiro. Porque se nós simplesmente... É que às vezes acontece isso, né? Tudo isso que eu estou falando, de uma forma tão imperceptível ou natural que a gente nem percebe como a gente aprendeu. A gente só se depara e fala, eu já sou cristão há X tempo, eu oro assim, eu sei orar e eu converso com Deus e tudo mais. E talvez a gente trilhou um caminho que nos levou a um lugar, vamos colocar assim, correto. Um lugar de oração que não tem nada de errado na nossa oração. Mas, de alguma maneira, isso aconteceu. Seja aprendendo com alguém ali de forma observando, ou seja, mergulhando nas escrituras, né? Não com esse olhar, com essa visão de que eu estou lendo as escrituras para me relacionar de forma pessoal com Deus, mas acaba que, né, mergulhando nas escrituras, isso acontece de um jeito natural. Mas a gente ter essa clareza, ter esse entendimento, coopera demais para o nosso crescimento, para a nossa oração. Né? E se por algum motivo a gente possa, de alguma maneira, estar orando equivocadamente alguma coisa que vai contra a palavra de Deus ou vai contra quem realmente Deus é, a Bíblia também vai servir para ser esse lugar de correção, né? Para que nós possamos cada vez mais estarmos alinhados com a palavra e com o Senhor. Amém? E aí, essa pergunta, né? A gente está falando tudo isso, que a gente precisa orar em resposta a esse Deus, fica a grande pergunta. Quem é Deus? Igual
dei o exemplo aqui, dou de novo este mesmo exemplo, da tribo indígena. Quem é o Deus que eles adoram? Quem é a divindade que eles adoram? E isso envolve muitos povos, né? Muitas religiões também que oram. Para quem eles estão orando? Quem é esse Deus? E isso precisa ser uma pergunta na nossa mente também, né? Quem é Deus? Para quem nós estamos orando? Isso pode até, inclusive, coloquei aqui, ser uma dúvida existencial, né, do ser humano. Isso é uma pergunta que pode mudar todo o nosso ser. E a resposta disso, o entendimento de quem Deus é para nós, vai definir todas as coisas ao nosso redor, vai definir a nossa vida. O entendimento de quem Deus é vai definir como a gente lida com finanças, como a gente lida com relacionamento, com o nosso casamento, como que a gente lida com filhos, como que a gente lida no trabalho. Tudo que a gente vive vai ser um reflexo do entendimento que nós temos de quem Deus é. Vocês concordam comigo? À medida que nós vamos conhecendo Deus e crescendo no conhecimento de Deus, isso vai impactando, transformando a nossa vida. Vai transformando a forma como nós lidamos com todas as coisas, né? Todas as áreas das nossas vidas. Amém? Então, isso é uma pergunta, né, crucial, né? Esse entendimento de quem Deus é. E aqui eu trago até um texto que está em Romanos, capítulo 1, no versículo 21, a Bíblia diz assim, ó: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Ou seja, um conhecimento errado de Deus faz de nós tolos e fúteis, com um coração insensato e obscuro. Olha só a profundidade do que esse texto está falando, né? Se a gente tem um conhecimento de Deus, mas que é errado, igual esse texto está falando que eles têm conhecido a Deus, mas não glorificaram Deus como Deus. Não renderam graças a Deus. Ou seja, eles conheceram errado esse Deus. E isso faz o quê? Faz de nós pessoas tolas, pessoas fúteis. E o nosso coração insensato e obscuro. E aí tem uma outra vertente, que é Romanos também, mesmo texto. Depois eu convido os irmãos em casa aí, leem Romanos, capítulo 1, todo. Que vai estar falando, né? Aqui eu peguei 2 textos, mas dá uma lida em Romanos. Mas, bom, o que diz Romanos, o versículo 28, né? De capítulo 1. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ou seja, a primeira vertente ali é um conhecimento errado, e a segunda vertente é não conhecer Deus. E não conhecer Deus faz o quê? Faz de nós, faz do ser humano, né, praticantes do mal e pecadores. Esse até que pode parecer óbvio, né? Se a gente não conhece Deus, vamos ser pessoas ruins, né? Pessoas más e pecadoras, mas está fundamentado na Bíblia, né? E, de novo, convida a ler. Então, existem essas duas vertentes de um conhecimento errado e não conhecer a Deus. Amém? E aí, coloquei uma frase aqui do Tozer, do livro O Conhecimento do Santo, que diz assim, ó: a essência da idolatria é criar pensamentos sobre Deus que sejam indignos dele. É aquele negócio de criar uma imagem de quem Deus é, de criar um Deus. Deus para mim é isso, é assim. E definir Deus daquele jeito, que vai contra a palavra de Deus. E aí vai adorar essa imagem desse Deus criado. Isso é idolatria. A essência da idolatria é isso, é criar esse tipo de pensamento que é indigno de Deus, que não é Deus. É o conhecimento equivocado de Deus, errado de Deus. Então, é o perigo muito grande da nossa vida, né, de se impactar toda a nossa vida, de nós não conhecermos a Deus, ou de nós termos um conhecimento equivocado, né, errado de quem Deus é. E aí eu trago, né, 2 pontos para o conhecimento de Deus, fundamentados no texto aqui de Romanos, de novo Romanos, dessa vez no capítulo 11, verso 33. Que diz, né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Bom,
Quais são, então, os pontos, né? Os 2 pontos para o conhecimento de Deus. O primeiro ponto é uma palavrinha difícil aí, diferente, grande, que é cognoscibilidade. Cognoscibilidade. Que significa nada mais nada menos do que capacidade de ser conhecido. Então, Deus, na sua infinita majestade, soberania, grandeza e complexidade e tudo mais, ele se permite ser conhecido, ou seja, é possível que conheçamos a Deus. Significa, então, que Deus pode ser conhecido. Amém? Ele é grande e digno de ser louvado, mas Deus pode ser conhecido. Obviamente que não por completo. Não tem como nós conhecermos Deus por completo, né? Porque o infinito não tem como caber numa mente finita. Mas, quando a gente olha Salmo 139, a Bíblia diz assim no versículo 6, ó, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Fala do conhecimento de Deus. Mas isso tem que nos motivar a continuar buscando ele. E ser surpreendido cada vez mais com a sua beleza e majestade. Porque com Deus não tem como a gente chegar num nível que a gente fala assim, você conhece Deus? Sim, eu conheço Deus. E ponto final. Não, cara. Por mais que a gente conheça muito, sempre tem mais a ser conhecido, sempre tem mais uma vertente nova, uma revelação nova a ser buscada, a ser conhecida sobre Deus. Ele é infinito. A sua beleza é infinita, a sua grandeza é infinita. Então sempre tem mais para buscar de Deus. Isso tem que nos motivar a continuar buscando, a continuar desejando mais e ser surpreendido cada vez mais e mais com a beleza dele, com a majestade dele, com a soberania dele. E aí, João 17 fala o quê, né? A vida eterna é essa, é conhecer Deus. A nossa vida é conhecer Deus. Aleluia, que isso nos motive, nos incentive a cada vez buscá-lo. Ele se permite ser conhecido. Amém? Jeremias 9, 23 diz, se fosse gloriar em alguma coisa, né, se glorie em conhecer a Deus. Então que nós possamos cada vez mais, cada dia mais, conhecer mais desse Deus maravilhoso e infinito. Amém? Glória a Deus. Se eu fico empolgado, não sei, não consigo me controlar até agora, não. Tá quase uma pregação já a aula. Mas vamos junto. Glória a Deus, vai dar certo. O segundo ponto então, tá aqui, né, eu coloquei o segundo ponto, mas é o mesmo texto. O primeiro ponto é que Deus é possível de ser conhecido, e o segundo ponto é os atributos de Deus. Que são o quê? São o aspecto do caráter de Deus, né? São as perfeições divinas, né? É a forma de nós conhecermos a Deus. Amém? Então é possível que conheçamos ele se tornou possível e nós conhecemos ele a partir dos atributos dele. E aí tem 2 atributos, né? 2 divisões, né? Vamos colocar assim. Tem os atributos incomunicáveis, que é basicamente aqueles que Deus não compartilha. Deus ele não compartilha conosco, né? Com o ser humano, ele não coloca em nós. Que é, por exemplo, a independência dele, a autoexistência dele, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a triunidade, a soberania. Esses tipos de atributos não são compartilhados conosco, os seres humanos. Não existe nenhum ser humano que vai ser onipresente, que vai ser onipotente e tudo mais. Isso são características, né, são atributos somente de Deus. Eles são incomunicáveis, né, por esse motivo, porque não são compartilhados com os seres humanos. Mas nós temos os atributos comunicáveis, que são os que Deus compartilha conosco, que é, por exemplo, o amor. Ou seja, são partículas de Deus, de amor que refletem em nós. A beleza, a santidade. Deus ele nos chama a viver uma vida santa, né? Então, é possível que vivamos uma vida de santidade porque Deus é santo. A fidelidade, Deus é fiel. A sabedoria, a paciência, o conhecimento, a bondade, o zelo, etc. Todas essas que mencionei aqui, diversas outras, né, são atributos de Deus. Deus é tudo isso, porém, eles são atributos comunicáveis, que Deus compartilha conosco. É possível nós, como seres humanos, experimentar fragmentos desses atributos nas nossas vidas. É possível que possamos expressar, né, fidelidade, expressar paciência e tudo mais. Então, tudo isso é uma maneira de conhecer Deus, através dos atributos que os definem. Amém? Efésios 5, de 1 a 2, diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus,
como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, nós temos que ser imitadores de Deus. Então, nós vamos expressar esses mesmos atributos para que outros venham a conhecer a Deus através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus, tranquilo? Uma dúvida? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, vamos em diante. Vamos à frente. E aí, a oração em nome de Jesus. Esse é um ponto, né, muito relevante, muito importante, que é, Jesus, ele ensina os discípulos que nós devemos orar sempre em seu nome. As orações em seu nome são orações em reconhecimento de que a única forma de se chegar a Deus e o único caminho para Deus é o próprio Jesus. Em poucas palavras, isso diz respeito à qualificação e acesso, né? E aqui tem alguns textos, né? Todos eles de João, agora que eu reparei. Mas João 14, né, vai falar: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí no próximo capítulo, João 15, a Bíblia também diz, né? Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. E aí no próximo capítulo, João 16, novamente, é reforçado, e naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Então, esse é o motivo, obviamente, que, não sei se, né, talvez a gente aprenda isso no automático, ou, né, vendo, como eu falei antes, né, a gente sempre ora aqui, em nome de Jesus, né, a gente coloca isso na oração, isso não é um bordão, isso não é não é sem motivo, isso é porque é o ensinamento de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, oramos a Deus Pai em nome de Jesus. Amém? Tranquilo? E aí, para a gente caminhar para o final, deixa eu ver que oração, eu queria falar um pouquinho, né, usar a oração do Pai Nosso, né, conhecida como oração do Pai Nosso, para a gente aprender um pouquinho com ela, né, Jesus, os discípulos pedem, né, para Jesus, mestre, nos ensina a orar, e Jesus traz a conhecida, né, com esse nome, a oração do Pai Nosso, que está ali em Mateus 6. E aí vamos falar dela um pouquinho. Antes de eu entrar nela, queria saber se tem alguma dúvida. Eu acho que eu vi um comentário aqui, é isso mesmo? Alguém me ajuda? Me lembrou daquele texto que Paulo fala sobre o Deus desconhecido em Atos 17, 23. Isso aí, aleluia, glória a Deus. Bom, alguém tem alguma dúvida até aqui, alguma pergunta sobre até esse ponto aqui? Que aqui agora a gente vai entrar na parte da oração da Bíblia, para falar um pouquinho dela. Ou guarda tudo pro final também, pode ser também, né? Mas, fale. Bom. Não, vou. Glória a Deus. Eu só... Benção demais. Deixar pro final da aula. Deixa pro final, glória a Deus. Então vamos embora. A oração do Pai Nosso, todo mundo conhece ela, né? Vamos aprender com a oração do Pai Nosso. Ela começa já com Pai Nosso, que estás no céu. Aleluia. E aí, já começa assim, né? Pai Nosso, começa com o foco em quem Deus é. Deus é o nosso Pai Celestial. É fundamental para a nossa vida de oração, forte, né? É uma visão correta de quem Deus é. Deus, ele se revela, né, através de Jesus como Pai. Então, é Deus como Pai Nosso. Aqui é até legal, tipo, Jesus, ele vem, né, como irmão mais velho, né, vamos colocar assim, é como se ele pegasse a gente, tá lá no lamaçal, a gente tá todo sujo na lama, assim, né, na lama do pecado e tal, parafraseando, sujo, ele pegasse a gente dessa lama, levantasse a gente, limpasse, colocasse lado a lado, e ó, agora o Pai é nosso. Ele vem para revelar isso. Ele vem como unigênito para se tornar o primogênito, para abrir esse caminho para Deus Pai. Então ele nos tira de um lugar ali de lama, né, de sujeira, para nos levantar e colocar em igualdade. Falar assim, ó, o Pai é nosso. Não é pai meu, não é meu pai. É nosso. É de todos nós. Então ele vem para revelar esse Deus como Pai. E ter esse entendimento, ter essa revelação de Deus como Pai, já é muito importante, né? Primordial para isso. E já a oração começa assim, né? Jesus ensinando os discípulos a orar, a primeira frase é: o Pai é nosso. Amém? E aí,
E já está falando também do lugar, né? Pai nosso que estás no céu. Aponta para a divindade do Pai, né? Aponta para o poder, né, de Deus. Jesus, ele meio que combina essas duas ideias, né, sobre Deus, que é um Deus poderoso e pessoal. Ele é infinito no seu poder, em soberania e majestade, né, que está no céu e tal, de forma divina, mas de forma pessoal ele se revela como um pai. Ele contrasta isso, né, esse amor paternal com o poder celestial. Sua divindade com a sua ternura e o seu lugar exaltado na glória, com essa inclinação de intimidade, amém? Então, a primeira frase já nos diz muito, né? Ela fala sobre esse Deus Pai e aponta ele com essa divindade, né? E mostra esse lugar onde ele está, né? Está nos céus. Então, isso já abre o nosso entendimento. Aí vem, santificado seja o teu nome. O nome de Deus já é santo por si só, né? Mas aí todos os cristãos, né, batizados carregam o nome de Deus. Nós, como portadores desse nome, representamos um Deus santo e bom. De modo que nós oramos para que o Senhor nos impeça de desonrar o nome pelo qual nós somos chamados. Para que nos capacite e que nós venhamos a nos tornarmos bons e santos, né? Tem a ver com a expressão daquilo que nós apresentamos como seres humanos, né? Porque Deus, obviamente, o nome de Deus já é santo por si só, né? Mas tem a ver com essa expressão de nós, né? Aquele texto que fala, sem santidade ninguém verá a Deus. É aquela questão assim, sem uma vida de santidade minha, ninguém verá a Deus em mim. Então tem a ver com apontar para esse sentido, de nós expressarmos, de novo, voltando para os atributos, né, de Deus, nós expressarmos uma vida de santidade, de busca, de devoção, de amor e tudo mais, os frutos do Espírito, né, tudo aquilo que a gente falou nas aulas passadas, expressar isso para revelar esse Deus. Talvez muita gente, o primeiro contato com Deus, vamos colocar assim, que as pessoas vão ter, é através das nossas vidas na rua, através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. E então a oração ela leva para esse sentido também, de que nós possamos santificar, né? Trazer o nome de Deus, né? Nós que carregamos o nome de cristão, a gente infelizmente tem visto tanta coisa na internet, né? Que meio que banaliza, né? Os cristãos, os evangélicos, vira piada, cai num monte de coisa. E isso é ruim, né? Isso é triste. Mas nós que temos esse entendimento, né? Temos que buscar viver essa vida, né? Correta, uma vida de busca de santidade, né? Não estou falando aqui, obviamente, ninguém é perfeito, não estou falando que ninguém não peca, não existe isso, né? A gente aprendeu sobre isso, tem a ver com o processo, né, de santificação e tudo mais, tem a ver com ser separado para Deus, não tem a ver com ser perfeito, mas que nós tenhamos uma vida que busca isso, né? Que busca trazer o nome de Deus de forma honrosa, né? De forma santificada, e a oração entra nesse sentido. Amém? Até tinha um complemento aqui, né? Muitos tomam o nome de Deus em vão, usando, né, esse em tom de brincadeira, né? Ou em expressão de desprezo e raiva, né? Nós reverenciamos o nome de Deus, não pedindo coisas que sabemos que são contra a sua vontade, né? Ou que difamariam o nome dele. Amém? Venha o teu reino, né? É a próxima parte. Essa é uma oração, né, que para que o poder salvífico de Deus seja manifestado abertamente na terra, em uma medida maior, para que até mesmo os incrédulos possam vê-lo. Eu até diria assim que ela se expressa de duas maneiras, né? Ela tem essa questão de venha o teu reino, de forma a apresentar o reino de Deus aqui na terra e transformar a realidade, né, ao qual nós vivemos, e tem também a vertente de esperarmos esse reino vindouro, né? Esperarmos essa segunda vinda, esperarmos o reino de Deus de fato, de verdade, né? Posteriormente. Então entra nessas duas vertentes, né? Mas a primeira tem a ver com essa oração que traz o reino para a terra, né? Que traz esse poder que vai em busca do perdido, que vai em busca daqueles que estão cativos, e o reino de Deus é chegado. Jesus, ele usa muito essa frase, né? O reino de Deus é chegado. Então a oração entra nessa linha também, né? De que nós possamos ser aí, de fato, embaixadores de Cristo e trazer o reino para a terra. Amém? Tem a ver com o pedido pelo senhorio de Deus, né? É clamar a Deus para que ele estenda o seu poder real sobre cada área das nossas vidas, né? É para que o reino dele esteja em nós também, né? Nas nossas emoções, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, nos nossos compromissos, para que nós possamos viver uma vida, de fato, para o reino de Deus. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Isso tem a ver com obediência. Jesus, né, ele definiu amar a Deus como estar profundamente enraizado em um espírito de obediência.
Não existe algo como amar a Deus sem procurar obedecer a sua palavra em nossas vidas, né, pessoal? João diz assim, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus diz, no caso, né? No Evangelho de João. Então, tem a ver com obediência, né? A gente sabe que Jesus foi o exemplo disso, né? Ele obedeceu em tudo. Então, que seja feita a vontade de Deus, basicamente que não seja feita a nossa vontade, né? Porque a nossa vontade dificilmente vai escolher o que é certo, né? Vai escolher a vontade de Deus. Então, que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas, amém? Então, tem a ver com a obediência e também tem a ver com a confiança. Só se confiarmos em Deus, né, como Pai, é que nós vamos conseguir, de fato, aí, pedir graça para suportar tudo, né? Todos os problemas que a gente possa vir a viver na nossa vida, né? Nós passamos por muitas dificuldades, muitos problemas, mas precisamos ter essa confiança, né, para que possamos expressar essa paciência também, para que a vontade dele seja feita, mesmo quando nós não entendemos o que estamos vivendo, né? Então, se nós não pudermos dizer, seja feita a tua vontade do fundo do nosso coração, dificilmente nós teremos paz. Nós seremos tentados a controlar as pessoas, a controlar o ambiente que nos cerca, e fazer as coisas do nosso jeito, né? As coisas do jeito que a gente acredita que deve ser feita. E não é isso, né? A gente precisa confiar em Deus, confiar na vontade dele, confiar que ele está no controle de tudo. Amém? E aí, entramos para, basicamente, segunda parte, né? Vamos colocar assim. Até aqui, a gente está falando, basicamente, voltado a Deus, né? Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, tudo tem a ver com Deus. Agora entra um pouco mais no nosso lado, na parte mais pessoal, na parte do ser humano, né? Aí entra a petição, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então já tem a ver esse pedido com a provisão, né? Não somente com a provisão de alimento, mas também com a proteção, com direção, né? Seja espiritual, física. O pão ele vai referir-se a todas as nossas necessidades, né? Sejam elas de alimento ou não, né? Nós temos muitas necessidades, né? Então, que o pão, né, de Deus, o pão nosso de cada dia, né, não nos falte, amém? Isso tem a ver também, já entrando em outra linha, né? Fala o pão de cada dia, né? Então, a oração tem que ser diária, é todo dia, né? Não é o pão nosso de cada semana, para a gente orar uma vez por semana. Não é o pão nosso de cada mês, né? É o pão nosso de cada dia. É igual o maná, né? Se expressava ali no povo lá no deserto, né? Quando foi liberto do Egito, o maná caía e era diariamente, né? E não podiam pegar a porção para 2 dias, porque ele estragava e tudo mais. É para cada dia. A oração é diária. A porção do nosso alimento em Deus, né? Do relacionamento com Deus na oração é diariamente, é todos os dias. Amém? Pedir a Deus pelas nossas necessidades não nos livra da responsabilidade de trabalhar. Amém? Não é aquela questão de, eu vou só pedir para Deus e você é abençoado e eu não preciso fazer minha parte. Não tem a ver com isso. Nós precisamos trabalhar, amém? Ele atende às nossas necessidades em parte, dando-nos também a capacidade e a oportunidade de ganhar a vida. Nós não oramos para informar a Deus somente sobre as nossas necessidades, mas para melhorar o nosso relacionamento com Ele e expressar essa gratidão. Amém? Alguém ergueu a mão? Ergueu, né? Pode falar. Roberto? Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Só fazer uma observação aqui, né? E porque eu achei interessante você falar do maná, né? Uhum. Que diariamente Deus mandava para as pessoas, né? E se a gente for estudar, eu acho que o pastor Fernando também já falou sobre isso, que o maná ali é o pão, né? E depois lá em João ele vai falar, né? O pão vivo que desceu do céu, o próprio Jesus. Sim. Então, a importância do nosso relacionamento com Jesus, com o pão, né? Com o maná diário. Então, assim, ver isso na minha cabeça, assim, essa ligação. Só uma observação mesmo. Glória a Deus. Muito, muito boa. É isso aí. Tem a ver com isso, né? E é diário, né? O maná caía diariamente, e aqui Jesus fala, né, do pão de cada dia. É a revelação desse sentido, né? Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, né? É justamente o que você falou, né? Se alimentar de Jesus. Glória a Deus. Obrigado pelo comentário. Muito bom. E aí, o próximo perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores, né? Jesus, ele atrela firmemente o nosso relacionamento com Deus ao nosso relacionamento com os outros, né? A Bíblia toda, ela mostra isso, né?
Se nós não enxergarmos o nosso pecado e não buscarmos o perdão radical de Deus, nós seremos incapazes de perdoar e de buscar o bem daqueles que nos têm injustiçado. Isso aqui tem a ver com tudo, né? A Bíblia, ela mostra muito forte a questão dos relacionamentos, né? O próprio Jesus, ele fala, né, sobre os mandamentos, né? O primeiro é amar o Senhor toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e o segundo, semelhante a esse, é amar o seu próximo. Então, a questão de perdoar, né? Perdoar, o perdão, né? Entra de todas as formas aqui, né? Mas não só o perdão. Se a gente olhar também Paulo, né? Quando fala ali sobre relacionamento marido e mulher, né? Quando o marido e mulher estão ali brigados, as orações são até impedidas. Isso tudo mostra a importância dos nossos relacionamentos, né? Uns com os outros, né? Como irmãos, como cônjuges, como isso está conectado com o nosso relacionamento com Deus, né? E aqui tem o entendimento, obviamente, de que nós fomos imensamente perdoados, né? Por um perdão que jamais poderia ser alcançado por nós como humanos, né? Aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E nós precisamos ter a expressão do entendimento do que esse perdão significa para nós. E tendo esse tipo de entendimento, como poderíamos nós não perdoar alguém? Sabe? Se nós fomos tão imensamente perdoados. Então, essa frase, essa parte da oração, ela entra em todas essas vertentes, né? Ela vai falar de perdão, literalmente, né? Se nós perdoarmos o nosso próximo, ela vai falar da importância dos nossos relacionamentos, no geral, e ela vai falar da importância do nosso entendimento na obra da cruz, né? Aquilo que Jesus fez, né? O perdão que nós tivemos, que foi realizado ali na obra de redenção. Amém? Vê como, assim, a gente vai olhando, né, analisando as frases, né, do ensino de Jesus sobre a oração, é muito profundo, né? Fala sobre tudo, né? Ele consegue, nessa simples oração, né? Simples, né? Modo de falar, mas ele consegue conectar todas as coisas, né? O reino de Deus, a divindade de Deus, ele consegue conectar as nossas necessidades, ele consegue conectar os nossos relacionamentos, a nossa revelação de quem Deus é. É sensacional e profundo, né? E tudo isso que eu estou trazendo aqui para que seja um norteador, né? Tem até a ver com o que o próprio Jesus ele fala, né? Que não seja algo que nós ficamos repetindo as frases que aqui estão escritas dessa mesma forma, né? Não é para orar só exatamente como está escrito aqui, mas é que o entendimento do que essas frases trazem sirva para abrir a nossa mente e nós conseguirmos conhecer cada vez mais Deus e as nossas orações ir naquilo que a gente falou no começo da aula, se tornar nesse encontro com Deus, né? O Pai Nosso que está no céu tem a ver com já começar com uma adoração, né? Nós entrarmos na presença de Deus adorando, louvando, falando de quem Ele é e de onde Ele está, né? Da majestade dEle, da grandeza dEle, do poder dEle, da soberania dEle. Tudo isso vai entrar nessas vertentes de oração, né? Nesse entendimento. E vai partir ali para que o reino dEle venha, que nós possamos ser participantes disso, manifestar esse reino. E aí também entra na parte da petição, né? Nós entendermos também que temos as nossas necessidades e expressar isso com Deus, né? Claro que Ele conhece, Ele já sabe todas as coisas, mas é um relacionamento. Ele quer se relacionar conosco, amém? Um parênteses grande aí. E aí o próximo não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, ele alerta os discípulos, né, para orar e para não cair em tentação, né? Mateus 26 diz, né, no verso 21, né, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então tem a ver com a petição também pela proteção do mal, né? O mal que está fora de nós. Tem a ver com as forças do maligno nesse mundo, né? Entrar em tentação fala de algo intenso. No geral, todos nós enfrentamos, né? É uma tempestade específica nos atacando, em momentos em que 3 componentes se juntam. A gente consegue ver ali, né, atividade demoníaca, que pode ocorrer, né, a gente vê ali o próprio Jesus falando com Pedro, né, sobre Pedro ser peneirado por Satanás, e Jesus fala, né, orei para que você prevalecesse. O segundo ponto, as nossas concupiscências são despertadas, ou seja, 1 João vai falar disso, né? Tem a ver com aquilo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, né? Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós olhamos, afinal, nós somos humanos e temos, né, essas concupiscências que precisam ser crucificadas diariamente, né? São as tentações mesmo, né? Os desejos. E aí tem o terceiro, que são circunstâncias ideais para o pecado, né?
Aí eu trago até como exemplo aqui Davi, né? Que deveria estar na guerra, deveria estar em outro lugar, e ele estava lá no palácio e acaba vendo Batseba tomando banho, a gente conhece a história e tudo mais. Então, a tentação, ela é movida por essa força do maligno de forma externa, né? Então, existe uma atividade ali do inimigo, né? O leão rugindo como um leão ao derredor, né? Tentando nos impactar, né? Com dardos inflamados, insetos e tudo mais. Existe a concupiscência da nossa carne, né? Que deseja coisas ilícitas, e existem circunstâncias que às vezes são ideais, ali, propícias, que cooperam para esse ambiente. Então, nós temos que orar para que nós não caiamos nisso, que nós resistamos, né? A Bíblia diz, resiste ao diabo e ele fugirá de vós, para que nós nos afastemos disso, né? Aqui tem até uma frase interessante, né? Que é aquele negócio assim, quem não entra na água nunca morre afogado. Sabe? É aquele negócio assim, se a gente tem que se conhecer também, né? Conhecer quais são as nossas concupiscências, nossas tentações, nossos limites, e não ir, sabe? Não ultrapassar limites, não vivenciar circunstâncias que possam ser perigosas para que venha nos levar a cair em pecado e tudo mais, né? Então, tem a ver com isso, óbvio, orar para que nós não caiamos em tentação, para que nós sejamos livrados do mal, né? Vigiar e orar, né? Então tem a ver com isso também, resistir ao diabo, ser perseverante, tudo isso tem a ver, e ser prudente, ser coerente com aquilo que nós acreditamos, né? Ter limites e colocar regras, né, na nossa vida. Por exemplo, um exemplo bobo, né? A gente estava brincando aqui falando sobre Instagram no começo da aula, né? Se o Instagram é uma coisa que nos faz pecar, se aquilo que a gente está vendo ali é uma coisa que nos afasta de Deus, que nos faz cair em tentação, nos faz pecar, irmão, vamos tirar isso da nossa vida. Se o lugar que a gente está frequentando é um lugar que nos leva para algo que nos afasta de Deus, se é um lugar que que faz a nossa consciência ser despertada, né, de algum jeito, seja pela carne, seja pelos olhos, aquilo que nós estamos vendo ou ouvindo, cara, não frequentemos esse lugar, sabe? Então tem a ver com isso, com esse posicionamento também. Oração e posicionamento. Amém? E por fim, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, ele apontou ali, né, 6 pedidos para que nós orássemos, né? Os 3 primeiros, como eu disse, né, se concentram na glória de Deus, o nome de Deus, né, seu nome, seu reino, sua vontade, e os 3 seguintes enfocam na necessidade nossa, né, como seres humanos, necessidades físicas, relacionais e espirituais. E aí, por fim, a gente conclui, né, com adoração, novamente. Nós começamos com adoração, né, de quem Deus é, e terminamos com adoração. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Dele é o reino, o poder, a glória, o louvor, a honra, né? Trazendo e reforçando a nossa consciência de que toda adoração pertence ao único que é digno. Aleluia, glória a Deus. Essa é a oração do Pai Nosso, né? A oração que nos ensina a orar. É assim que Jesus ensina os discípulos, e é possível nós aprendermos muitas lições, né, com essa oração. Amém? E aí um resumo para a gente encerrar, que a gente viu aqui, né? Primeiro ponto, todos os seres humanos são feitos à imagem de Deus. Amém? Segundo ponto, portar a imagem de Deus significa que nós somos criados para refletir Deus e com ele nos relacionar. Terceiro ponto, nós podemos definir a oração como uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. O quarto, a oração sofre uma profunda alteração de acordo com o volume e a precisão do conhecimento que nós temos, de quem Deus é. O quinto, no momento em que nós nascemos de novo, por meio do Espírito e pela fé em Cristo, o Espírito nos mostra que não somos súditos de Deus, mas sim filhos, e podemos conversar com Deus, né? Orar como nosso Pai. O sexto, quanto mais claro o nosso entendimento de quem Deus é, melhor vão ser as nossas orações. E a oração é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e pela graça dele, e que com o tempo vai se transformando num encontro com ele, num completo encontro com ele. E são 2 pontos para a gente conhecer a Deus, né? A cognoscibilidade, que é a capacidade de ser conhecido de Deus, e os atributos de Deus, que são as características da maneira que nós conseguimos conhecer ele. E nós encontramos Deus Pai através do Espírito Santo, por intermédio de Jesus Cristo, né? E, por último, Jesus ensina os discípulos que nós devemos sempre orar em seu nome e
falamos da oração do Pai Nosso. Amém? E aí, termino aqui, querendo ouvir vocês. Dúvidas, contribuições, complementos. Falem comigo. Ó, no chat aqui tem um texto da Esther Andrade, Mateus 6:22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. É isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Fala comigo, gente. Fica com vergonha, não. Um de cada vez. Fala aí, Renato. O que você ia falar que você guardou pro final? Sei que tem coisa boa aí. Pode falar. Alguém abriu um microfone aí? Foi eu que abri. Fala aí, pastor. Bom, foi bem essa aula, muito bom. Toda essa fundamentação, né, Dina, que você trouxe, antes de ir direto no ponto, o ato, né, vamos colocar de orar, de falar, esse ponto muito importante, de você conhecer a Deus, conhecer o Deus ao qual você ora. Nada mais comum no início de um relacionamento, a falta do conhecimento. Então, se entende uma oração mais naquele nível que você falou, vamos colocar de forma mais geral, no início, né, de um relacionamento. E o próprio Jesus, quando ele nos ensina a pedir, como forma de oração, né, pedir, dar-se-vos-á, o termo que ele usa é exatamente esse, que Deus é um pai e dá boas coisas. Então, esse dar é para aquele que o conhece, né? Então, é esse prosseguir em conhecer a Deus, né, e ele se revela através da palavra dele, como você falou muito bem, né, e essa é a revelação que ele nos deu. Claro que não vamos colocar assim, exclusivamente no sentido de não há outra forma de conhecê-lo mais, né? Mas não vai nunca desvirtuar dali, então vai estar tudo ali, e ali é toda a fundamentação. A gente pode ter experiências, vamos colocar, extraordinárias, mas o relacionamento com ele é a partir dali, da palavra. Então, quanto mais realmente o fundamento eu conheço da palavra viva, que a gente falou, através do Espírito que revela ele, mais esse diálogo vai ficar enriquecido, né? É como você conhece uma pessoa. Quanto mais eu conheço dessa pessoa, mais eu consigo falar com ela sobre assuntos pertinentes, assuntos... A gente consegue dialogar de fato, né? Então, assim, achei essa parte muito, muito importante. Você dá toda essa fundamentação antes. Muito, muito rico isso. Bom, glória a Deus. Posso falar de não? Você quer comentar o pastor Cássio? Pode falar, cara, pode falar. Amém, glória a Deus. Bom, primeira observação que eu queria dar, eu tenho que falar diante da congregação. Assim, eu fico muito feliz mesmo, né, como líder do ministério, ver uma aula como essa, tá, Dina? Glória a Deus por sua vida, que o Senhor continue te usando, poderoso, e eu fico muito feliz em ver como a gente está crescendo, todos nós juntos, e você como um professor, aula excelente, glória a Deus, perfeita mesmo. Mas o que eu queria comentar, que assim, eu achei muito, muito que me pegou aqui, essa questão do conhecimento. O conhecimento de Deus, que o apóstolo Paulo fala, né, e que vários textos são citados, como esse entendimento desse conhecimento profundo de Deus, de quem Deus é, em nível, em profundidade, é o diferencial de tudo, é o que norteia tudo. É o que vai mudar realmente, como você falou, é o que vai definir o que nós seremos mesmo diante dele, né?
E essa relação do conhecimento de Deus com a oração, e que esse conhecimento, no fim, é uma resposta de uma conversa iniciada por Deus, isso é maravilhoso. E como o pastor Carlos comentou, né, tá tudo baseado na palavra, como você também falou, então eu acho que esse conhecimento é isso, é a dupla palavra-oração, que é basicamente o tema que nós vamos trabalhar. Você está começando com oração, já dando spoiler, posteriormente o pastor Carlos vai falar sobre palavra, busca intimidade, e o relacionamento com Deus, que é o que nós estamos falando, que é o tema, é fundamentado nesses dois princípios básicos. O fundamento está na palavra e o aprofundamento, o se deleitar, desfrutar, a intimidade baseado no conhecimento se dá pela oração, né? E aí, tudo isso me levou a Cristo, porque, como você estava falando, o homem nasceu com a necessidade de Deus. O homem precisa de Deus, quer Deus, não sabe inicialmente, não conhece, mas, como o Vinícius citou, você citou, há o desejo pela eternidade, que é o próprio Deus, ou seja, é uma frase que fala, até o Rodrigo Silva fala, citar aqui, que ele cita, que eu acho que é uma frase interessante que cabe aqui, que o homem tem um buraco com formato que tem um formato de Deus no coração. O homem tem um buraco no coração que tem um formato de Deus. O único que pode preencher é Deus, né? E as pessoas estão aí procurando, mas sem conhecer, e leva o que aconteceu em Romanos, né? A humanidade saiu desse conhecimento, recebeu esse conhecimento, deturpou esse conhecimento, se desviou dele, e aí, a partir disso, Deus reprovou a humanidade e fez com que a humanidade passasse a desconhecê-lo, né? Mas aí que vem Cristo, que é o texto que eu fiquei refletindo muito, porque se tudo é baseado em conhecimento de quem Deus a verdadeira essência de Deus só poderia ser revelada por quem viesse dele. O próprio Cristo fala lá em João 6, que tem vários textos ali, vários textos foram citados hoje, está tudo em João 6. Né? O pão que desceu do céu, né? Enfim, o texto que a Esther citou, né? João 6, 22. Aí lá na frente, João 6, 45, né? Fala, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Ou seja, está falando de um conhecimento de Deus, né? Quem escuta o ensinamento do Pai, que vem pelo Espírito Santo, né? Tanto o arrependimento, o convencimento, né? Vem do Espírito, ou seja, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, né? E dele aprende, vem a mim. Por que tem que vir a Cristo? Porque é Cristo que mostra o conhecimento verdadeiro de quem Deus é. Não que alguém tenha visto a Deus, só aquele que vem de Deus, ou vem de junto de Deus, que é o pão vivo, né? Que veio, ou seja, o único que realmente é Deus é o único que pode realmente mostrar quem é Deus, Cristo. Ou seja, todos aqueles que são tocados pelo Espírito Santo precisam vir a Cristo para conhecê-lo, para desenvolver esse relacionamento. Não que alguém tenha visto, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna, que foi o que você falou. A vida eterna é essa, que conheçam a ti como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por quê? Só vem ao Pai se for por mim, não há outro caminho senão Cristo, porque Cristo é o único que pode dar o verdadeiro conhecimento de quem Deus é. Todas as outras religiões, ninguém pode, porque ninguém viu a Deus, ninguém conhece Deus de verdade, a não ser Cristo. E Cristo compartilhou isso com o seu corpo, com a sua igreja. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus, que é o que você estava falando, que é aí que veio essa coisa profunda, que vem da palavra, que é o próprio Cristo, e a oração, que é essa intimidade, que foi gerada pelo conhecimento de quem Deus é, né? Vem através de Cristo. O próprio Israel, e aí que vem,
O Hebreus fala, né? Antes Deus se comunicava pelos profetas, agora o próprio Filho veio revelar. Ou seja, no Antigo Testamento, o próprio Israel deslumbrava Deus até por meios, vamos dizer assim, irmãos, me entendam, tá? Eu vou falar assim, baseado na realidade deles, por isso que o antigo Israel, a religião antiga, tinha até muita coisa parecida com algumas coisas idólatras, ou até sincretistas. Por quê? Porque era um conhecimento parcial de Deus. Um Deus da guerra, ou seja, os outros povos viviam em guerra. Então, o Deus mais forte é o Deus não sei o quê. Então, revelava-se Deus, o Deus da guerra. E é verdade, é o Deus da guerra, o Deus Todo-Poderoso. Mas era tudo muito limitado. Cristo veio trazer a profundidade plena de quem realmente Deus é, porque ele, isso é maravilhoso, Cristo, ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Toda a essência do Pai está em Cristo. Então, em Cristo revela-se o verdadeiro Deus, que começou no Antigo Testamento com deslumbres pelos profetas e veio culminar em Cristo para trazer a revelação plena. E essa revelação plena, que é a mente de Cristo, é compartilhada para a igreja, para que agora possamos realmente conhecer a Deus e viver esse relacionamento. E, cara, isso é, assim, é maravilhoso. Você pega o Novo Testamento, esses textos que todos nós estamos citando aqui, assim, é algo tão inacreditável, não sei nem como dizer assim, é tão profundo isso, e que é só em Deus, ou seja, tá tudo ali, mas tudo que você mostrou são textos maravilhosos que, beleza, você lê, você pode achar bonito, mas o verdadeiro conhecimento desse fundamento vem do relacionamento, que foi o que o pastor Carlos falou, beleza, você tem um fundamento, tá ali, mas agora viver aquilo, a essência, a revelação daquilo, a profundidade do que aqueles textos falam, é na intimidade que vem através da oração, que vem daquilo que Cristo e o Espírito Santo revela na igreja. E aí, amados, é isso aí, a gente tem que ver isso, né? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Cara, eu fico muito empolgado, que, tipo, muitas coisas, assim, você vai... Eu sou empolgado já, né? Mas você vai vendo o entendimento, vai se complementando, aí vocês vão falando, e meu coração vai queimando. Eu fico, cara, isso, tá tudo muito conectado. Fala aí, Luiz. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu vou falar rapidinho, vocês me perdoem por isso, porque eu tô com 1% de bateria, espero que dê tempo. Mano, completando o pastor Carlos e o Renato, ótima aula, muito leve, muito didática, fácil de entender. Mano, glória a Deus. Eu tava pensando aqui nesse texto de Lucas 11, né, sobre a oração do Pai Nosso e tudo que a gente tem conversado. Acho interessante a iniciativa dos discípulos, né? Ele não fala assim, me ensina a pregar, não me ensina a expulsar demônio, ensina-nos a orar. E isso eu acho que já nos ensina muitas coisas, né? Mas assim, o que eu queria trazer era, depois da oração do Pai Nosso, Jesus ele traz uma parábola bem curta, que ele fala sobre uma pessoa, né, pedindo pão, e aí a gente, como você mesmo falou, né, trazendo a analogia de pão e com a palavra, mas e sobre o que você falou também sobre relacionamento com Deus, né? Conhecer a Deus, a nossa oração muda. Eu acho interessante, assim, eu interpreto não como níveis ou como estágios, mas tem como se fosse 3 tipos de oração, né? Jesus ele vai ensinar ali logo depois da oração do Pai Nosso, pois todo aquele que pede recebe. Cara, a gente pode pedir mais de Deus, mais revelação de Deus, ele promete que a gente vai receber. Aquele que busca, encontra. Opa, eu comecei pedindo, Deus começou a revelar, agora eu já tô buscando e estou encontrando com ele, e esse relacionamento está ficando cada vez mais profundo, e aquele que bate, abre-se-á, né? Abre-se-á uma porta, algumas traduções. Cara, isso é maravilhoso. A gente começa num nível de oração com Deus e quanto mais a gente ora, o Senhor nos
convida a ir cada vez mais profundo e orar e buscar ele, e ele revela mais a glória dele, a gente é transformado de glória em glória, e aquilo vai ficando cada vez melhor. Então, como o Renato disse, obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala aí, Cris. Vambora. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Estou feliz com essa aula. O Senhor é bom, né? E nos ensina. É interessante aí, complementando o que o Vini falou, lá em Mateus, quando os discípulos pedem, né, para orar, para ensinar a orar, ele fala para entrar no quarto e o seu pai que te vê em secreto. Então, quarto fala de um lugar íntimo, né? Você leva para o seu quarto quem você tem intimidade. Então, já começa aí falando que a oração é um lugar de intimidade, é um lugar de conhecimento, é um lugar onde você entra para você conhecer mesmo, né? Você só leva alguém para o seu quarto que você realmente tem intimidade. E aí, em Lucas 11, que é o texto que o Vini estava falando, fala dessa porta, né? E aquele que recebe, e aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E porta fala de um acesso, né? Então, aqueles que são íntimos, eles têm um acesso. Ah, isso é maravilhoso demais. Então, ele fala para entrar no quarto, entra nesse lugar de intimidade, que você vai pedir, buscar, você vai encontrar, e eu vou te dar acesso, né? E aí, lá em Apocalipse fala, né? Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Então, é um acesso liberado para nós, que Jesus liberou, né? Porque, igual você falou ali no início, Jesus nos tirou daquele lamaçal, nos colocou ali nesse lugar e falou assim, ó, o Pai é nosso. Então, e aí ele que é a porta, ele nos dá esse acesso e essa porta está aberta para nós. E nós como filhos, assim como você falou que a criança ela aprende a falar, né, o que está sendo falado ao redor dela, que vem dos pais, né, quem ensina a criança a falar? Os pais, né? Então a gente aprende a partir desse lugar. Isso é muito. Eu estou meio que viajando aqui, não sei se vocês estão me entendendo, mas isso é muito lindo, porque a Bíblia também fala que a gente tem que ser como criança, então a gente precisa aprender com o pai, com o Abba. Então, olha que maravilha. Entrar no quarto, intimidade, porta que é acesso, e a porta está aberta, então é muito lindo isso, né? Glória a Deus. Glória a Deus por tudo isso, glória a Deus por essa aula. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, não é só você não, Cris. Pô, isso aí é maneiro, né? Que é isso, quem ensina a criança a falar é o pai. É só com intimidade com o pai que você vai aprender a falar com ele. Bom demais. Tem comentários aí. Se o Dinan quiser ver. Deixa eu ver, vou ler. Calma aí. Glória a Deus. Cadê? Eliane. Rapaz, irmãos, confesso que aprendi há poucos dias e hoje pude entender melhor que as nossas orações podem e devem ser feitas expondo ao Senhor as promessas que Ele tem para nós na Bíblia. Glória a Deus por essas orações. É isso aí. A Bíblia é esse norteador, né? Então, a gente orar aquilo que a palavra diz é poderoso demais. Orar as promessas que o Senhor tem para nós é poderoso demais. Glória a Deus. Aleluia. A Érica. Aula abençoada e profunda, verdadeiramente precisamos aprender a orar. É isso aí. Deus é tão maravilhoso que nos ensina a orar e deixou a oração do Pai Nosso como exemplo. Isso é muito profundo. Vemos a sabedoria de Deus, ele sempre será o alfa e ômega, início e fim. A oração começa adorando e reconhecendo a soberania de Deus e termina da mesma maneira adorando a Ele. Glória a Deus como temos sido ministrados de uma maneira poderosa. Aleluia, glória a Deus por essa aula. É isso, aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Roberta, pode falar. Amém. Só pegar um gancho aqui, né? Que veio eu lembrei de algo assim que eu aprendi quando era adolescente ainda na igreja, que me marcou, era uma coisa simples sobre oração, quando você está começando a aprender, né, sobre oração, e a pessoa que ela me ensinava a Bíblia, ela trouxe esse exemplo de um livrinho assim que a gente estudava, isso eu nunca mais esqueci, eu acho que isso tem a ver também um pouco com a oração, e veio na minha cabeça, eu falei assim, falar, né, é sobre a oração ser uma conversa, né,
e não um monólogo. O Arley, que gosta muito de falar sobre isso, me marcou muito também o Arley falando sobre esse assunto, que a oração é um diálogo, é uma conversa. Então, a gente fala, né, conversa com Deus, fala com Deus, e Deus fala conosco através da palavra dele. E muitas vezes a gente só quer falar, né? Como o Arley fala, você fala, e aí daqui a pouco Deus quer falar alguma coisa com você, você já virou as costas e Deus está lá, né? Cadê? Já saiu. Então, a importância mesmo de a gente ler as Escrituras, para a gente ouvir a voz de Deus, porque Deus, ele fala através da palavra, a palavra dele é a voz dele, né? Óbvio que ele fala de muitas outras maneiras, mas a maneira mais clara, objetiva, que Deus fala conosco é através da própria palavra dele. Então, assim, a oração não deve ser um monólogo, a oração é um diálogo. A gente conversa com Deus e Deus fala conosco. Então, a importância de falar e a importância de ler as Escrituras, né? E quando a gente lê as Escrituras, que o Diran falou, a gente vai aprendendo a orar a palavra. E isso é poderoso, né? Porque ele fala que ele vai responder as nossas orações baseadas na vontade dele. E a palavra dele é a vontade dele. Então, não tem como errar uma oração orando a palavra. Só isso. Aula poderosa. Eu ia começar com isso. Complementando. Muito bom. Além da aula, assim, a participação de todos como é bom, né? A gente entender que nós somos um corpo e a gente ouve cada um, lembra de um texto, lembra de uma experiência, e isso vai complementando isso, e a gente vai sendo edificado. Isso é poderoso. É poderoso. É isso. Glória a Deus. Eu ia comentar isso também, cara. Eu fico muito animado, porque o conteúdo está ali, né? Mas a palavra de Deus, né, que é a fonte do que virou a aula, né? Ela é viva e eficaz. Às vezes a gente fala, você lê um texto, o mesmo texto ele vai falar tantas coisas diferentes para as pessoas, né? E assim, a gente vai na mesma linha e um vai complementando o outro, e alguém vem e traz um raciocínio, Deus falou isso e complementou aquilo, e isso é a igreja, né? Isso é viver a completude, né? Cada um vai tendo uma revelação, uma expressão, isso vai complementando, e a gente vai sendo ministrados uns pelos outros, né? E vai crescendo no entendimento, na revelação de Deus, né? E cada vez mais nós vamos entendendo e desfrutando de quem esse Deus é como Pai, né? E é isso que você falou, né? Tipo, vira um encontro, né? Eu comentei isso no começo, né? A oração visa no final virar esse encontro pessoal com Deus. Então não é só o monólogo, entrar e chegar, pai, eu preciso disso, amém, glória a Deus, faz assim, faz assado, tá, minha vontade, e aleluia, glória a Deus. Não, cara, às vezes é parar, meditar, ouvir, entender, ler a palavra, ter esse tempo, dar tempo ao tempo para todas as coisas, né? Não chegar como se a oração fosse uma lista de um monólogo, e eu oro por isso, por aquilo outro, e amém. Não, às vezes a gente está orando por uma coisa, Deus quer falar outra, Deus quer fazer outra, Deus quer fazer de outro jeito, e aí entra naquilo que a gente falou também, cara, tem que aprender a confiar na vontade de Deus para as nossas vidas, né, para o tempo de Deus, e é isso, e a gente vai, né, avançando e crescendo à medida que avançamos. Glória a Deus, aleluia. Fala aí, Érica, aleluia. Vamos todo mundo falar aleluia. Boa noite, paz a todos. Eu nem ia falar, porque eu já mandei a mensagem, mas está tão poderosa essa aula, está tão edificante que cada palavra, cada irmão falando aí tem nos edificado aqui. Então, assim, como o irmão Dirão acabou de falar agora, a oração é a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Ele responde na hora dele, no momento dele. Mas eu não sei se, eu creio que todos nós, né? Todos nós já passamos experiência assim, de oração respondida imediata. Gente, é profundo. Quando você ora, você vê Deus agir naquele exato momento. Por quê? Deus conhece a necessidade, Deus conhece o coração, e tem orações que Deus precisa mover naquele exato momento. E é tão profundo que eu já passei várias experiências assim, que eu fico igual uma criança. Eu fico igual uma criança depois, chorando, agradecendo ao Senhor, exaltando a Ele, adorando a Ele, sabe? Porque naquele exato momento Ele ouviu e respondeu naquele momento. Então, e tem orações que você ora que no tempo de Deus demora anos, né? Então é tudo conforme a vontade de Deus e querer dele. Mas eu creio que
todos nós já passamos experiências assim. Bom, eu já passei, né, irmãos? Eu creio que todos nós já passamos, e é profundo. E isso nos traz mais intimidade com Deus, como isso nos aproxima cada vez mais dele. Não que a gente não tenha essa intimidade, nós sabemos que Deus é Deus, Ele faz, Ele age, Ele trabalha, mas quando nós passamos essa experiência, meus amados, é tremendo, é profundo. Então, assim, eu queria deixar também essa experiência aqui com os irmãos aqui. Deus abençoe a todos, amém. Amém, glória a Deus. A experiência é maravilhoso, né? Sim, óbvio, a gente não tem como ensinar a partir de experiência, mas as experiências, elas são fundamentais, né? A Bíblia, ela é cheia de experiências, né? Os homens de Deus, as histórias que a gente vê, né? Tem muitos encontros com Deus ali, né? Muita experiência vivida por diversos dos personagens que a Bíblia relata, né? E nós também, né? Você falou aí, eu creio assim, que muitos de nós temos, né, ao longo da nossa caminhada, vivido experiências de resposta de oração e também experiências, né, de outras formas com Deus, e isso é fundamental para a nossa vida, né? E aí, de novo, tem a ver com isso, né? Com esse encontro com Deus. A gente entra num lugar de relacionamento que expressa esse Deus real e verdadeiro, né? Porque Deus ele deu a missão para a gente aqui na Terra, né? Se ele quisesse, ele faria tudo que ele quisesse. Ele é Deus, ele pode fazer tudo que ele quiser que seja feito, mas ele não, ele faz de nós, seres humanos, participantes da vontade dele, participantes do reino dele, né? Então ele nos usa, né, para que isso se manifeste aqui na Terra, né? A vontade dele se manifeste aqui, né? E orações respondidas são isso, né? É a vontade de Deus se manifestando aqui, né? Que se cumpriu era a vontade dele. E ser participante disso é maravilhoso, né? E glória a Deus que nós possamos cada vez mais crescer em intimidade, em busca com Deus, em oração, e vivermos cada vez mais experiências sobrenaturais, individualmente e coletivamente, né? Viver experiências como igreja, vivermos coisas sobrenaturais como igreja, né? E o caminho para isso é oração, né? E nós temos sido essa igreja, né, que ora, que busca, uma igreja fundamentada na palavra, que tem ensino e que tem cada dia mais, né, se dedicado aí em oração, com as salas de oração, né? Os irmãos sempre buscando, né? E creio que tem coisas maravilhosas e grandiosas por vir. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Acho que avançou um pouquinho o horário, né? Mas, glória a Deus, o tema é um tema empolgante, né? Falar de oração, o coração arde, né? Então, é isso. Se mais alguém quiser comentar, bora. Ou vamos orar para encerrar. Amém? Vamos lá, semana que vem tem mais, a gente vai falar um pouquinho aí dos tipos de oração, né? Um pouquinho de oração pessoal, oração devocional, e acho que vai ter muita coisa para a gente comentar de novo. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, te agradecemos por essa aula, por esse momento, te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor fez por nós, Pai, por enviar o seu Filho naquela cruz e restaurar todo o relacionamento, Pai, por permitir que nós possamos nos achegar a Ti como filhos, e te chamar de paizinho e nos relacionarmos contigo, Pai. Que esse entendimento venha a ser vivo e eficaz nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, e que cada um de nós, cada um dos meus irmãos aqui, todos aqueles que vão assistir essa aula posteriormente, que nós possamos experimentar de mais intimidade contigo, de mais revelação de quem o Senhor é, Pai. Que ao lermos a Tua palavra, ao lermos as Escrituras, as revelações saltem aos nossos olhos, e que o fogo do Teu Espírito arda no nosso coração cada dia mais, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está. Muito obrigado, Senhor, por ter nos ensinado tanto a partir da Tua palavra, e que o Senhor venha nos dar uma boa noite de descanso. Nós te agradecemos por tudo e apresentamos mais uma vez essa aula e as nossas vidas diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, Amém. amado. Boa noite. Tchau. Fica na paz.